Sejam bem-vindos a mais um BetaCast, o podcast da Wisco. O episódio de hoje é muito importante para todo mundo que faz parte do universo das vendas. Nós vamos mergulhar nas experiências reais de quem está no dia a dia ali, na linha de frente com o cliente. É isso mesmo. Hoje nós trouxemos 2 convidados super experientes nessa área que vão compartilhar com a gente as estratégias indispensáveis, formas de lidar com as objeções dos clientes e vão compartilhar também como eles enxergam o futuro desse mercado tão competitivo. Então, se prepara para ter insights que podem transformar a forma como você trabalha. Além disso, para você que está iniciando sua carreira ou para você que está buscando se aprimorar, nós vamos discutir diferentes abordagens de como tratar diferentes perfis de clientes. Então, se você quer aprimorar a sua performance em vendas ou entender o que diferencia os melhores profissionais, fica aqui com a gente. Mas antes da gente entrar, de fato, nas nossas perguntas, claro, eu vou pedir para os nossos convidados se apresentarem. Bom, primeiro, obrigado, Léo, Malu, pelo convite, Dani, prazerzaço estar com vocês aqui. Bom, eu sou Adriano Martins, atualmente superintendente lá na BRB Seguros, Casa Nova, estou há 2 meses e pouquinho, mas venho nesse mundo de vendas aí um tempão, então acho que hoje o dia vai ser enriquecedor aqui para a gente trocar uma ideia maneira. Já atuei em outras indústrias, mas estou em seguros há, 4 anos, bem mais novinho do que minha amiga aqui do lado, mas bem interessante esse mercado, porque é super cativante, você cuidar das pessoas é um negócio maneiríssimo, assim, vale muito a pena. Certeza. Obrigada também, Malu, Léo, obrigada, Adri, como sempre. Adriano é parceiro de longa data. Eu sou a Dani Costa, trabalho no mercado segurador há mais de 20 anos. Meu primeiro emprego, inclusive, como analista, foi nesta empresa que eu trabalho hoje, que é a Wisco. Dentro da Wisco, eu estou na unidade de serviços e vendas remotas. Então, a gente tem uma grande expertise aí em venda digital e remota para seguros. Estou hoje como superintendente desta área, tanto de sales quanto de consultoria e novos negócios. Mas, como eu disse, mais de 20 anos no mercado segurador e dentre esses 20 anos, passei por várias empresas, também do mercado segurador e do mercado financeiro, atuando boa parte do tempo com vendas e com gestão de equipe de vendas e também com colocação de produtos, com a visão técnica em produtos de seguros. Então, essa sou eu. Grande carreira, né? E bom, Dani, você já me contou ali nos bastidores, vocês não estão se conhecendo hoje, né? Vocês já trabalharam juntos, Adriano já teve uma passagem pela WIS, né, gente? Já. Uma passagem maravilhosa, deixou uma saudade grande e um legado consolidado. E que eu tive o prazer de assumir. Que maravilha. Ele fez todo o trabalho e pra mim tá fácil. Já pegou arrumadinho. Já peguei arrumadinho. Capinou o lote ali pra você. E hoje, subiu a régua. Subi a régua não, porque você é profissional de empresa. E hoje, graças a Deus, eu tenho ele próximo ainda como cliente, parceiro ali numa operação nossa conjunta. Legal demais. Perfeito, gente. Então, pra gente iniciar, né, as nossas perguntas, eu queria saber, vou começar aqui jogando essa bola pra você, Adriano, primeiro. Quais são as práticas ou estratégias que você considera indispensáveis para se destacar na área de vendas? Legal, Léo. Bom, tem algumas, né, assim, a gente nesse mercado, né, principalmente quando você está frente a frente do olhar do cliente ou remotamente pelo telefone, pelo WhatsApp, hoje tem vários meios de comunicação, você precisa se adaptando a essa conectividade. E seja na UI, seja na época de telecomunicações que eu passei, agora dentro do BRB, a gente tem uma equipe muito grande. Então hoje tem, 73 colaboradores no nosso time. E a gente precisa estar olhando para esse cara para entender como é que ele está se relacionando com o cliente. Mas e aí? O que você precisa ter de técnica, né? Acho que o principal ponto para o vendedor ter de técnica é saber ouvir, né? No à toa a gente tem 2 ouvidos. Sim. E aí, com isso, o cara precisa entender qual que é o perfil daquele cliente, né? Por que isso é importante, né? Porque ele também tem que saber qual que é o perfil dele. Senão a gente vai sempre perceber que o vendedor vai sempre vender para pessoas parecidas com ele. Se ele é um perfil mais arrojado ou que gosta de falar mais,
Se as pessoas falam mais com ele, logo ele fala mais, se discorre mais. Quando você pega uma pessoa que é mais cautelosa, que é mais técnica, ou que quer mais detalhes, ele já se dá um pouquinho mal. Então a gente precisa entender como é que o cliente compra, não só como é que eu vendo aquele produto. Porque o processo de venda, geralmente a gente tem nas empresas normalmente. Mas como é que é o processo da compra do cliente? Aqui é uma jornada muito interessante, porque você não está só vendendo aquele produto, mas sim o que o cliente vai fazer com aquele produto e como é que ele vai usar aquele produto. E mais do que isso, é como é que ele tem a sensação da compra, como é que ele faz aquela conquista de compra. Então, vamos dar um exemplo. A gente vende vários produtos de seguridade. Um deles, por exemplo, é o consórcio. Que nada mais é do que você planejar um sonho. Mas você não vende o consórcio pelo consórcio. Quer comprar um consórcio, né? Não. Você vai vender assim, cara, você já tem um carro de uma certa idade, você está planejando trocar aquele carro, ou você está sonhando em crescer a sua família. Para você saber disso, você tem que perguntar para o cliente. Ninguém acorda um belo dia e fala, nossa, eu já acordei com uma vontade de fazer um consórcio, né? Do nada, assim, não é? É porque o consórcio tem perfis. O cliente do consórcio também é um perfil investidor, muito mais do que um perfil tomador só de crédito, né? Então a gente tem que conhecer bem. E isso é interessante, até porque você pode, né, ou querer ter uma aplicação muito grande e tá ali aumentando o patrimônio dele com uma forma, né, com um produto. Mas quem vai dizer isso para o cliente, né? É o consultor, é o vendedor. E hoje, somos vendedores. Todo mundo está se vendendo para alguma coisa. Então, é muito mais a arte de você saber como que é o seu perfil, mas principalmente ouvir o seu cliente, para entender o perfil dele e como é que você vai dar aquela melhor oferta para aquele cliente. Eu costumo dizer até, a gente, né, quando você faz uma capacitação em vendas mesmo, existem técnicas, né? Rapport, a técnica do quente-frio, mas eu corroborando aí com o que o Adriano está falando, o Know Your Customer, para mim, é uma das principais, né? Conhecer o cliente, saber de fato as necessidades dele. Na hora da comunicação, o que você vai usar numa comunicação que vai de fato atingir a necessidade de compra, que é o que ele disse, daquele cliente. Então, uma das coisas que para mim, dentro das técnicas de venda, é de fato você conhecer o cliente que você tá trabalhando, o perfil que você está trabalhando e, acima de tudo, você conhecer aquilo que você está vendendo, né? Por mais... E muitas das vezes a gente trabalha com a realidade da operação, a gente sabe como é. Muitas das vezes o vendedor não tem um poder aquisitivo para comprar aquilo que ele está vendendo, né? Mas não importa, porque se você se coloca no lugar do cliente, se você desperta essa necessidade e você acredita de fato e conhece aquilo que você está vendendo, é muito mais fácil que você consiga converter essa venda e consiga gerar a necessidade da compra no cliente. Né? Então, acho que esse é um dos sucessos da venda. E não é só usar um script, né? Porque, vamos lá, usar o script. O script é muito importante, é um processo. Né? O script vai ajudar o cliente, o vendedor a seguir uma regra, um processo, um caminho, mas está muito no entender o cliente, né? Como é que a gente dá aquele passo e a necessidade dele, como você bem colocou, né? Perfeito. Em algum momento vai sair do script, né? Então, se você não entende... Sai, não tem jeito. Até quando a gente fala de operações de venda remota, que a gente tem, de fato, um script, né? Muito diferente daquela venda presencial, onde você consegue ter uma flexibilidade de uma conversa mais casual com o cliente. Num movimento remoto, mas ou uma jornada digital também, mais né? objetiva, então você tem que ter um script. Mas inevitável que nesse script você saia, você personalize, é necessário que você personalize a conversa que você tem com aquela interlocução, né? Porque senão realmente o cliente não vai se interessar em ouvir, o cliente não vai falar... Tem que se sentir um pouco mais especial, né? Com certeza. Verdade. Com certeza. Então, né, já puxando aqui até do que vocês estão falando agora, como que vocês fazem essa adaptação a depender do perfil do cliente, né? Porque eu imagino que chega pessoas de tudo quanto é tipo, né, pra vocês. E aí, como é que é essa adaptação por perfil que vocês fazem? É interessante, porque quando você fala de uma venda presencial, né, principalmente em seguros, que você tem pequenos corretores, que a gente chama de corretores de pastinha, pequenos corretores atuando, enfim. Ele já tem uma carteira cativa, ele já tem um portfólio de produtos que ele está acostumado e habituado a trabalhar. Então, para ele é muito mais fácil ele trazer essa abordagem para o cliente, ele conseguir, né? E a indicação, normalmente eu tenho aqui o seguro da Malu, a Malu indica o Léo, e aí a Malu mesmo já passa um pouco do perfil do Léo. Funciona mais ou menos assim o mercado seguro, né? Quando fala de um pequeno corretor.
Mas nós não somos pequenos corretores, nós somos um grande corretor. E trabalhamos diversos balcões, né? Principalmente porque a Wisco hoje ela tem vários balcões. E como um hub remoto de vendas, a gente tem que trabalhar com vários balcões e vários perfis. Então, o primeiro passo é, de fato, eu analisar uma base, de fato, eu entender, usar critérios de como a gente vai abordar cada um dos perfis que a gente tem. Para cada tipo de produto, eu vou abordar de uma forma ou de outra, né? Se vai ser digital primeiro, se vai ser fonado primeiro. Então, e a gente customiza, inclusive, o produto adequado àquele perfil de base, àquele perfil de cliente que a gente está abordando. Porque lá a gente não aborda 100 clientes, a gente aborda 50 mil clientes. Então, é um outro modelo. Então, eu tenho que agregar inteligência de negócio, eu tenho que agregar bastante inteligência de produto para que a gente possa ser mais assertivo no momento de uma abordagem com o cliente. É isso que você falou, achei importante, né, Dani? Tem pessoas hoje que têm horror a receber uma ligação, né? Então, como é que você vai fazer uma ligação? Ter esse primeiro contato com a pessoa por ligação, né? Talvez o caminho para atingir essa pessoa seja outro, né? Seja um e-mail, seja uma mensagem, né? Não, e sem dúvidas, principalmente pelas gerações, né? Porque a gente está falando de gerações no passado, onde priorizava-se no passado, de fato, esse contato. Hoje, as atuais gerações, né? As 3 últimas, vivem no celular, vivem no WhatsApp, vivem numa jornada digital, né? Que puder evitar ir no lugar, exatamente, não tem como. Verdade. Então, como que você consegue deixar esse contato mais confortável para o cliente? Você aborda numa jornada digital falando, eu tenho isso aqui. Em que momento é melhor para que a gente possa conversar? Ou é isso aqui, quando ele tiver tempo no WhatsApp ele me responde. Isso vai demorar uma interação de 3, 4 horas ao invés de 20 minutos de uma ligação fonada. Então, tem toda essa diversidade. Mas é interessante esse teu ponto, Dani, que assim, dentro desse novo universo que eu estou vivendo, o cliente bancarizado, né, o cliente do banco, tem os dois aspectos, assim, tanto a gente tem uma ação muito parecida com o canal remoto, que é você trabalhar o script, o mailing, como a Dani bem colocou, mas a gente tem hoje, como eu comentei, 73 colaboradores na ponta, então o cara está dentro da agência, e quando ele está dentro da agência, tem uma estratégia diferente, que é uma estratégia que o cliente está lá por alguma necessidade, né, ou para pagar uma conta, ou para pegar um empréstimo, ou para fazer um relacionamento com o banco. E é nesse momento que o consultor, estando lá, desperta outros interesses. Coisas que nem imaginava, tipo, começa a conversar com o cliente, entende que o cliente tem um filho, tem um outro, e gera uma necessidade, ou não percebeu a necessidade, mas pode ter uma previdência, pode ter uma capitalização, pode ter produtos de seguridade que agreguem, não somente uma residência, um carro. Então, o consultor, olho no olho, ainda é muito relevante. Assim, tem uma diferença significativa. E é engraçado que quando a gente trabalhou junto nessa operação remota, né, a gente aquece muito o contato pela mensageria que a gente comenta, ou seja e-mail, seja WhatsApp. Mas ainda a conversão por voz, né, e a conversão no olho é muito significativa, porque ela é muito alta. Ele pega aquele cliente e na voz é mais difícil você falar não. É verdade, né? Do que você digitar um não na mensagem. Para te responder, né? É uma opção quando você tá longe, já né? É um não disfarçado. É isso. Mas você tá na frente da pessoa, então o poder de persuasão aumenta muito significativamente. Então, usar a estratégia combinada de você contactar o cliente por mensagem, e-mail, qual for, até na rede social, mas voltar e combinar isso com um fechamento por voz, ou presencial, idealmente, é fantástico, assim, você tem um acréscimo de produtividade muito grande. Então vale a pena. E o mercado segurador, né? Quando você fala de venda de seguros, é necessário esse contato, né? Não só numa jornada digital. Uma coisa é você comprar um seguro de Pix, um seguro celular, onde você... O celular até que assim, porque o ticket dele é muito alto também, né? Considerando o patrimônio, que é o valor, que é o que a gente fala de o quanto você paga o prêmio, quanto você paga pelo seguro, considerando qual é o valor que custa aquele bem, né? Aquele patrimônio. Mas quando fala de seguro automóvel, o seguro automóvel todo mundo sabe que é o seguro que
se procura, né? O cliente procura para comprar, né? Uma compra consciente, diferente de vários outros produtos. A gente mudou bastante isso no mercado segurador, o seguro de vida vem mudando, graças a Deus. O seguro de vida, principalmente pós-pandemia, ele despertou de fato o interesse na população, né, naturalmente aquelas pessoas da questão do poder aquisitivo, e também com a entrada de seguradoras que são especialistas neste ramo que é a vida, despertou mais interesse. Mas o seguro automóvel continua sendo o seguro que o brasileiro compra consciente. Ele busca, ele procura. E dificilmente ele compra esse produto numa jornada 100% digital. Num autosserviço. Sozinho, né? Ele não consegue comprar sozinho. Assim, é um negócio que é interessante, né? Porque você geralmente tem uma questão técnica ali, né? E não só por isso, porque tem uma dúvida do cliente. Não, como é que eu vou usar isso? Para que eu quero isso? Quando que eu vou... Pô, e aí, se eu precisar, para quem que eu ligo? Né? Então, tem todo um conhecimento e uma necessidade de explicar isso. Acho que a confiança também é criada bem mais fácil quando você tá vendo a pessoa ali, né? Assim, se eu tô falando com o robô, sim, eu tô falando com quem, afinal de contas, né? Rosto, né? Eu acho que esse ponto até a Dani citou, eu gostei bastante, assim, né? Então, talvez você construir a confiança com o seu cliente para, igual o Adriano falou, que ainda é muito importante, né? Esse contato no mínimo por voz. Então, você vai construindo ali, talvez, por uma mensagem para entender qual o momento que você consegue chegar a convidar esse cliente para fazer uma ligação ou para ir te encontrar presencialmente e assim construir essa relação, né, de maior intimidade que vai se perdurar, né? Porque aqui a gente está falando da jornada completa, né? Não só do venda, mas do que vem depois disso também, né? E pessoal, a gente estava falando aqui de o que a gente faz, quais são as melhores estratégias, né, para estar naquele mundo ideal onde o cliente está sempre satisfeito, está tudo certo. Mas a gente sabe que na prática, no dia a dia, não é assim, né? Os clientes às vezes têm objeções, têm insatisfações. E eu queria a visão estratégica de vocês, a experiência de vocês, para contar para o pessoal assim, como que lida com isso? Quando o cliente vem com uma insatisfação, com uma objeção, qual a melhor forma de lidar com isso? Bom, todo vendedor sabe que o não já está dado, né? Ele tem que buscar o sim em qualquer momento. E a objeção, elas são diversas, né? Eu acho que vale muito, de novo, o vendedor está muito atento e convido com a escutativa super ligada, porque às vezes o cliente, ele acha uma dificuldade, não quer dizer que exista, mas ele sempre está se colocando à prova para validar se aquilo que ele precisa, de fato ele precisa. Testando um terreno ali, né? Ou se é só um impulso, assim, né? Igual uma Black Friday, que você vai lá e compra automaticamente, comprei. Não, mas cara, ali tem um processo maior de conhecimento. E quando a gente fala em objeções, muitas vezes a objeção às vezes está dada um preço. Achei caro, não é para mim, para que eu preciso disso? Nunca vou usar. E aí quando você traz exemplos, e às vezes até exemplos que são mais pesados, no sentido de, olha, as tragédias que aconteceram, né, no Brasil, e a gente tem cada vez mais eventos climáticos fortes e críticos. Sim. As pessoas mal sabem que um evento climático pode estar coberto por um seguro, né? E imagina, o cara perde uma casa, mas se ele tem um seguro, o bem volta para ele. Então tem um trabalho social aqui do seguro que cara, manter as pessoas salubres, né? Tipo, você tem uma questão de estrutura familiar que você pode estar coberta ali. Então você vai numa outra ótica para o cliente. Assim, caramba, não pensei nisso. Cara, você já pensou que, né, a gente mora em Brasília? Brasília tem uma época de chuva gigante. Com muitos alagamentos. Com muitos alagamentos. E chuva com problema no telhado. Sim. Qual o problema? Na calha. Você sabia que o seguro residencial cobre calha? Cobre a limpeza daquela calha? Ou cobre a limpeza da caixa? Ou até uma detetização para poder tirar um trabalho de outras coisas. Isso é interessante porque, assim, às vezes as pessoas não têm conhecimento. E o fato de não ter conhecimento gera, muitas vezes, o não. Então, para buscar o sim, ele tem que ter conhecimento. Para mostrar para o cliente e dar a segurança que, cara, é um bom produto para ele e que ele pode usar. Imagina só você chegando em casa, esqueceu a chave ou perdeu a chave. E aí? Tem chaveiro. Vai pagar quanto no chaveiro numa chamada emergencial à meia-noite, quando você esqueceu de uma festa, enfim. Cara, vai pagar caro. Mas se você tiver o seguro, você vai chamar a cobertura e vai acontecer. Você vai conseguir entrar dentro da casa sem gastar nada com isso, né? Então, você consegue trazer
fatos e realidades do dia a dia, do cotidiano dele, onde o seguro está contido, que pode ajudá-lo em várias situações. Fica ali, né? E é legal isso que o Adriano falou, né? Porque quando a gente fala da questão a principal objeção é, de fato, não preciso, não tenho a necessidade e não vou gastar dinheiro com isso. Normalmente vem no bolso, É né? isso, Que o pessoal sempre tenta ele fala, chorar, não, o vou valor. gastar dinheiro com isso porque a gente não consegue tangibilizar para o cliente a necessidade de um seguro, né? Voltando, automóvel é outra coisa. Mas quando a gente fala de um seguro residencial, de um seguro de vida, exatamente, você tentar, numa objeção, tangibilizar para o cliente a importância dele ter um seguro onde ele vai, em qualquer eventualidade, seja numa chuva, seja no incêndio, seja numa catástrofe, qualquer coisa, ele vai repor o prejuízo financeiro que o cliente tem. Porque, de fato, para que ele consiga se reestabelecer sem o seguro, ele vai demorar anos, né? E com o seguro ele se restabelece no mês seguinte. Aciona o seguro, regula e ele vai ter a indenização de acordo com aquilo que ele contratou. Então, é tentar tangibilizar para o cliente isso e mais que isso. Existem seguros com assistências, que é o que ele falou, chaveiro, né, a limpeza da calha. Brasília, 6 meses de chuva, 6 meses sem chuva. Com 6 meses sem chuva, entope calha. Cai folha, aquela história. E aí, quando a chuva vem, aí alagamento na serra. Então, assim, é o tipo de coisa que você também consegue tangibilizar para o cliente que ele está pagando um prêmio, mas ao mesmo tempo ele vai reaver o valor que ele está pagando nesse prêmio em serviços associados à pólice dele. Né? Então, essas objeções é que são bacanas quando o vendedor conhece o produto, sabe exatamente aquilo que ele pode pegar no cliente para trazer como deixa e tangibilizar a necessidade de compra. Isso é que é bacana. Engraçado, né? Isso tudo que vocês estão falando, acho que dá para deixar bem claro que, assim, é muito importante no vendedor ele ter noção, ter pleno conhecimento do produto e de com quem ele está falando, né? Tendo os dois, fica bem mais fácil de trabalhar, né? Eu trabalhei em 3 bancos, né? Vendendo seguros ao longo da carreira. E um deles, o mote de venda do produto residencial era esse. Você vai pagar R$600 num prêmio de seguro, mas você sabia que a sua limpeza de caixa d'água custa R$250, então se você acionar, você já reaver R$250 dos 600 que você está pagando, a sua caçamba custa mais R$300, então ele era uma composição de valores de assistência que por si só já pagava aquilo, né? Já reavia o prêmio do cliente. Então, isso também era uma estratégia de vendas daquele modelo bancassurance que eu trabalhei. Eu acho que talvez a diferença, né, do sucesso de alguns vendedores está aí, né, em você pegar essas objeções, como a gente está falando aqui, e não vê-las como talvez um empecilho, mas às vezes até como uma oportunidade de como é que eu vou contorná-la, né? Já que a objeção do cliente talvez seja o preço, deixa eu pegar essa objeção do cliente e transformar numa oportunidade de vendas, né? Deixa eu mostrar para ele que ele está olhando isso aqui com uma perspectiva errada e que se eu somar tudo que ele vai ter aqui em assistências que talvez ele nem sabia que ele iria ter na contratação desse seguro residencial aqui, ele vai estar percebendo o valor real desse seguro, né? E não só o apelo, quando a gente fala da objeção em relação a questões financeiras, tá? Mas existem objeções que são muito poderosas quando a gente fala em apelos emocionais, né? A exemplo, seguro de vida. De fato, uma pessoa de 23, 24 anos que não é casada e não tem filho, não pensa em morrer, não pensa. Mas a partir do momento em que uma mulher e um casal, no caso, tem um filho, o medo da morte, ele vira uma coisa iminente. Assim que o neném nasce, real, ele vira uma coisa iminente. Então, você vender o seguro de vida para um casal que acabou de ter um filho, você consegue ter uma objeção, consegue tangibilizar para ele a necessidade da ausência dos pais, né, e como vai ficar esse neném que acabou de nascer e que vai precisar financeiramente desse casal, desses responsáveis ao longo dos próximos, pelo menos, 18 anos. Vai ter uma fila de gente na fila do cartório. Mas é isso. Então, assim, são momentos mágicos onde você pode ofertar determinado produto, no caso
de seguro que a gente consegue ter mais sucesso numa conversão. E gerar nessa necessidade, assim, né? Às vezes, de novo, ele não espera. E muitas vezes gerar a necessidade significa mostrar para ele o que você tem de oportunidade de produto para uma futura necessidade. Cara, às vezes o cara tá planejando, né? Tem um filho de 19 anos, acabou de entrar na faculdade. Quando quer pensar em previdência, mas, hoje em dia, né? Assim, sabemos do jeito que temos no nosso Brasil, baronil, mas enfim, esse né, rapaz de 19 anos que acabou de entrar na faculdade vai ter que suar muito a camisa, né? Não vai ser igual os avós que se aposentaram. Muito mais cedo, a gente sabe que a gente vai se aposentar cada vez mais tarde, né? É isso, então tem que planejar o futuro, e planejar o futuro significa olhar para seguros de uma forma diferente, né? Então o vendedor tem que estar atento a isso, tem que estar atento a... se o cara falou que tem um filho, peraí, qual a idade? Né? Faz algumas perguntas a mais, pega um pouquinho mais de Ele conteúdo. Tem carro? Já planejou um presente de carro pro teu filho, né? Quem sabe um consórcio? É verdade. Gente, e assim, falando agora num panorama um pouco mais geral, como é que vocês vêm enxergando o mercado de seguros, né, a partir de agora? A gente tá falando aqui de vendas, né, mas eu imagino que assim, a figura do vendedor nunca vai sumir, né? Mas o que a gente tem pra frente, assim, que vocês têm de perspectivas pro mercado? Bom, um dos cenários que a gente já vê uma mudança muito grande, como eu falei um pouco mais cedo, é a questão, né, desde a pandemia para cá, a gente vê muito mais a necessidade da população em buscar outros produtos de seguro que não só o automóvel, né? Então, assim, questões climáticas têm também ajudado o mercado segurador a cada vez mais ter uma penetração maior em relação a produtos como residencial, produtos como empresarial, que vão naturalmente proteger, que repõe o prejuízo financeiro e o patrimônio no momento de um evento, mas que eu considero que nos últimos 5 anos a gente vê o mercado segurador crescendo, e crescer um pouco mais considerando essas situações que a gente vê no mundo, né? Tanto as questões pandêmicas quanto as questões climáticas também, que acabam sensibilizando a gente, todos nós, da conscientização de um produto de seguros. E é o que faz sentido, né? Porque a verdade é que essas situações sempre existiram. Sim. A gente só tá vendo elas de forma mais escrachadas, né? Na nossa frente, as situações assim, né? climáticas têm piorado um pouco. Quando a gente fala das certeza. queimadas, quando a gente fala da sazonalidade de chuvas temporais, vendavais, a gente não via no Brasil tantas questões, tantas catástrofes climáticas, né? Quanto vê na América do Norte, nos Estados Unidos. A gente tinha países. uma impressão de que essa era uma realidade mais distante. Mais distante, completamente, né? Minha filha esses dias veio me perguntar se a gente tinha terremoto em Brasília. No país Brasília, ela tem 7 anos, a gente tem terremoto. Então, sim, Brasília, eu considero que nós somos privilegiados aqui onde nós estamos, porque, de fato, as situações climáticas são muito mais amenas do que no sul do país, a gente já tá né? vendo, No sudeste, né? no sul, né? Mas sim, tem acontecido, e o mercado segurador ele tem se posicionado no Brasil com esse olhar para fora, com o que a gente tem de prática fora do país, prática nos Estados Unidos, na Europa, para que a gente possa trazer para o Brasil esse tipo de prática, tropicalizando, considerando que a gente está num país tropical e que, de fato, não tem tanta catástrofe quanto tem lá, com furacões, enfim, mas que a gente também vai viver. São outras, né? São outras, mas que a gente também vai viver. Então, eu acho que todo esse cenário que a gente vive no mundo hoje beneficia a conscientização da compra de um seguro no Brasil. Ajuda, né? Assim, sem dúvida nenhuma, gera mais consciência, e com mais consciência as pessoas têm mais apetite a entender um pouco mais sobre isso. E é legal que até ver os bonecos, como tô filhinha de 7 anos, mas os jovens estão mais conscientes para isso, né? Então, e acho que muito parte da educação, formação, ajuda nesse processo. Eu fiz uma pergunta interessante, né? Tipo, como é que vai fluir isso no futuro? E cada vez mais a gente vê muita tecnologia, né? A inteligência artificial tá aí e prova disso que você dela, né? Se integrando em todas as áreas. Você fala toda hora com o robô e você não acha que né?
Tem produtos que são mais simplificados, ou que você tem uma jornada simples no sentido de aquisição, de compra, de experiência. É muito provável que sim, ali você tenha uma autocompra. Até porque isso otimiza custo, oportuniza dispersão na empresa, enfim, você tem uma oportunidade de negócio nesse tema. Mas quando você pega produtos mais necessários de uma compreensão maior, de um processo um pouco mais técnico e que precisa de alguém ali suportando, direcionando, o papel do vendedor vai ser fundamental. Então, quanto mais ele tiver conhecimento e aí, de novo, alta performance e produtividade é o que vai render o jogo. Porque espaço você vai ter para alguém, né? Uhum. Mas, sem dúvida nenhuma, quanto mais evoluir tecnologia, a gente tem que estar preparado, enquanto humanos, para, cara, a gente precisa preparar aquela tecnologia, né? E eles precisam estar preparados para vender melhor para aquele cliente. O que nos diferencia da tecnologia, né? Com certeza é a subjetividade, é o conhecer, é o entender ali o perfil do cliente, conseguir adaptar a questão, né? Não, e assim, quando você fala de produtos normais, né, que você pesquisa. Quando você vai comprar alguma coisa e-commerce, né, e eu compro bastante hoje, Amazon, todos nós. Todos nós, né? Mas são produtos que facilmente você consegue fazer uma pesquisa na internet, né, com a ajuda de um IA, aquela história, e você consegue compreender aquilo que você está, e as diferenças daquilo que você está comprando. Quando você fala do mercado segurador, de produtos de seguro, volto no automóvel, por mais que seja um produto que há anos o brasileiro compra, vocês não sabem, sabe? Se eu perguntar para quem trabalha mesmo na nossa empresa, qual é a diferença de um RCF e de uma cobertura de casco no automóvel? As pessoas não sabem, né? Eu bati o carro, o que eu tenho na minha pólice lá contratado de RCF, que tá lá, danos a terceiros, 50 mil. Meu Deus, como é que eu vou consertar o meu carro e o carro da pessoa que eu bati? Não, mas espera aí, uma coisa é uma coisa, outra coisa é... Então, de fato, é o tipo de produto que você tem que ter alguém especialista, alguém que consiga traduzir, que não é fácil, né, o segurez, para aquele cliente que está comprando. Perfeito, gente. Bom, a gente deu, acho que, muitas dicas aí de boas práticas, né, de coisas importantes para se fazer na venda, no pós-venda, mas agora eu queria pegar de vocês, assim, gente, aquela dica de ouro, assim, sabe? Se vocês tivessem que dar uma dica, tanto para o profissional que está começando agora a sua carreira em vendas, ou para quem está mais experiente, né, mas quer aprimorar a sua performance, qual que seria essa dica? Bom, quer falar? Posso falar? Pode falar. Mas tem uma que a gente já falou bastante aqui pra mim. Pra mim, assim, entenda seu cliente. Acho que descubra a necessidade dele e mais, descubra como ele é. Porque como ele é vai te ajudar a vender, né? Por que eu falo isso? Porque quando você entende que o cliente, às vezes, é sistemático, ou um cliente é mais ligado, e aí você começa a explicar, e o cara passa rápido, meu irmão, o que você quer, né? Você tem que ser prático, então não dá para você querer falar rápido para alguém que é mais sistemático, precisa ter a calma daquele cliente. Então estude o cliente, entenda como ele compra, mais do que você venda, né? Assim, a venda é consequência de entender bem o perfil daquele cliente e saber o que eu vou direcionar naquele momento certo para o cliente. Então, cara, entenda o perfil dele. Como é que você faz para entender ele? Se eu mandar um oi, tudo bem? Por mensagem, é muito frio. Pergunte mais e tenha escutativa, né? Se você está só falando por mensagem, dá uma ligadinha. Você vai ficar assustado que ele vai te atender, né? Pô, você está me ligando? Queria entender um pouquinho mais. Como é que está seu momento de vida? O que você está fazendo? E tudo bem, o cara vai começar a te responder e aí ele vai entender outros momentos de vida daquele cliente e ao entender momentos de vida do cliente, ele consegue direcionar o melhor produto, a melhor oferta. Perfeito. Era esse o ponto, a escutativa. Eu acho que o conhecimento, né? O conhecimento tanto de com quem você está falando, conhecendo o cliente, conhecer o produto que você está vendendo. E aí, nesses casos, vocês acham que é o caso da pessoa estudar, né, sei lá, realmente vai pra casa, ler sobre o produto? Como que funciona esse negócio? Onde você adquire esse conhecimento, né? Sim, assim, quem trabalha com vendas há muito tempo, no geral, né, e aí não tô falando só do mercado segurador,
Quando você começa a trabalhar isso, você tem que estudar o portfólio que você tem. Independente do que você está vendendo, você tem que estudar bem o portfólio. E não só o seu portfólio, você tem que estudar o portfólio do concorrente. Né? Porque você tem que saber onde você se diferencia do produto do concorrente. Então, acho que essas são dicas que quando eu falo mercado segurador, você está aí. As seguradoras têm essa flexibilidade de ajudar, de ensinar. São parceiras nesse cenário, nesse sentido. Existem pessoas dentro da própria empresa que você trabalha que também tem esse conhecimento, então cola nelas, né? Vai lá. Assim como você tem a escuta ativa do cliente, você também tem que ter uma escuta ativa, acho que, de com quem você trabalha. Porque vai ter um vendedor do seu lado que está lá há mais tempo e que é top de ranking. Vai lá fazer um bench com ele do que ele faz. O que ele tá fazendo, né? Ele faz, tá? Então, acho que isso é o genuíno interesse do seu próprio crescimento, inclusive. Faz sentido. E acho que também, só somando o teu ponto, importante, use o produto, né? Cara, tem tanto produto hoje de seguro, e quando você fala com mais propriedade, te dá autenticidade, né? E com isso gera, que legal, você já usou, já funcionou. Eu acho que é um grande argumento quando o vendedor fala pra você, eu tenho. Eu uso, eu gosto. Vista a camisa, literalmente. Isso. Pode até não ter carro, mas tem o produto. Se precisar, depois eu passo meu contato. Porque experiência ele vai ter, ele atendeu um outro cliente que elogiou o serviço do seguro. Entendeu? Assim, várias possibilidades o vendedor vai ter para fazer uma argumentação bacana. Pessoal, então eu queria agradecer a participação aqui de vocês hoje, o tempo de vocês hoje, ter dado uma pausa na correria do dia a dia para vir conversar com a gente, para dar todas essas dicas super preciosas, né, para quem trabalha com vendas. Então, muito obrigado aqui pela participação de vocês. Foi um prazer, obrigado de novo. Léo, Malu, obrigado, Dani, parceria aí. Legal demais, né, essa troca e fiquem à vontade, né, pessoal aí que tá ouvindo a gente, quiser depois encontrar aí nos contatos, precisar de um produto, comprar um consórcio. O vendedor já é seguro, né? Tá vendo? Fique a pessoa quando é vendedora, ela é vendedora sempre. Mas foi um prazerzaço. Obrigado pelo tempo também de vocês e pela parceria aí na gente troca. que agradece. Esse bate-papo tão informal e tão tranquilo. Também agradecer, Malu, Léo, obrigada. Agradecer, Adriano. Valeu. Sempre é uma aula quando a gente está junto, obrigada. E como ele falou, a gente tem operações conjuntas, então se quiser comprar qualquer produto dele, a gente tem também. É bom também. É bom pra gente também. A gente tem também. E público interno, a gente sabe onde me encontrar na companhia, estou lá à disposição também para o que vocês precisarem sempre. E público externo, tem aí, pode me procurar, enfim, eu estou sempre à disposição. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Bom, pessoal, e para você que está ouvindo a gente, assistindo a gente, muito obrigada pelo tempo de vocês e espero que vocês tenham gostado das dicas que a gente deu aqui hoje e do papo que a gente bateu. Até o próximo BetaCast.